Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado, PET, volume 6, de História. Semana 1. Unidade temática, registro da história, linguagens e culturas. Objeto de conhecimento, as tradições orais e a valorização da memória. Surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes culturais e históricos. Habilidade, identificar e valorizar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas, originários e os povos africanos. Conteúdos relacionados. História da marcação do tempo. A marcação do tempo é muito anterior à invenção do relógio e dos calendários. Interdisciplinaridade, língua portuguesa, matemática, ensino religioso e geografia. Orientação aos pais e responsáveis. Prezados pais, iniciaremos nosso estudo sobre o tempo. Para isso, converse com sua criança sobre como medimos o tempo. Pergunte a ela como imagina que o tempo era medido antes da invenção dos instrumentos de medida convencionais, como o relógio e o calendário. Oriente-a a ler os textos e a destacar as informações mais importantes. Ouça sua leitura e peça que ele explique o que entendeu. Oi, criança, vocês sabiam que antigamente as pessoas para marcar o tempo se guiavam pela posição do sol no céu, pelos movimentos das estrelas, pelo nascimento e queda das folhas, pelo cantar do galo? Hoje vamos falar sobre isto. Então aqui tem uns vídeos, para vocês assistirem, que fala sobre os primeiros instrumentos de medição do tempo e os diferentes tipos de calendários. Vamos às atividades. Atividade 1. Leia o texto, sublinhe as informações mais importantes e no caderno faça um resumo dele. Um pequeno texto, escrito com suas palavras, contendo as informações mais importantes, trechos que você sublinhou. Então, eu vou ler o texto para vocês e vocês leiam também. À medida que forem lendo, vão grifando, sublinhando as partes que acharem importantes, para na hora de fazer o resumo ficar mais fácil, tá? Origem da contagem do tempo. De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Por que acompanhamos sempre o relógio para controlar as nossas atividades cotidianas? A cronologia, o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Para os caçadores do período paleolítico, a posição dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber como a lua mudaria, em que período as diversas estações da natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. Como viviam em bandos, uma caçada mal-sucedida poderia comprometer sua alimentação e, consequentemente, sua espécie. Então, nesse parágrafo aqui, está falando esses dois parágrafos, está falando da importância da cronologia, que é medida do tempo, estudo do tempo, estudo do tempo, e a importância, Olha, desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam marcar o tempo. Então, nesse parágrafo aqui, olha, está falando do período paleolítico, que é um período bem antigo. Então, eles mediam o tempo usando a lua, quando a lua mudaria, porque isso influenciava no comportamento dos animais. E como eles viviam da caça e da pesca, se eles não olhassem, não seguissem alguma orientação e a caçada não fosse bem sucedida, eles comprometeriam a sua sobrevivência, Eles necessitavam da caçada e da caça e da pesca para se alimentar. Aqui o outro período, que é o período neolítico. Já no período neolítico, arar a terra, semeá-la e o período de colheita precisavam de medidas de tempo precisas para que os períodos mais favoráveis fossem observados, para que cada fase da agricultura fosse completada com sucesso, garantindo assim o prosseguimento da espécie de
de um dado local. Então, já no período neolítico, eles já começaram a arar, a plantar a terra, a semear. Então, também eles precisavam ter medidas de tempo precisa, né? Para saber o tempo certo de plantar e de colher. E assim dava prosseguimento à espécie, né? E essas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos dos corpos celestes, e a partir daí, esses fenômenos passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. Exemplificando, há cerca de 20 mil anos, os caçadores faziam medição de tempo, contando os dias entre as fases da lua, por meio de marcação em gravetos e ossos. Então, eles passaram então a usar os fenômenos da natureza, os corpos celestes, observavam os movimentos dos corpos celestes, né? E passaram, então, a partir daí, dos fenômenos naturais, passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. E eles marcavam o tempo, há 20 mil anos atrás, os caçadores marcavam o tempo, mediam o tempo, fazendo marcações com gravetos e ossos. As descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, sejam por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes, uma forma antiga de astronomia. Então, desde que o mundo é mundo, né, as pessoas se preocupam em medir o tempo, por vários motivos, por motivos religiosos, agrícolas e pela astronomia. Os sumérios, povo residente na Mesopotâmia, chegaram a elaborar um calendário que dividia o ano em 12 meses e 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos que equivalem a 2 horas, e dividiam cada um desses períodos em 30 partes, aproximadamente 4 minutos. Então, os sumérios, né, eles elaboraram o calendário deles, que dividiu o ano em 12 meses e 30 dias. Além dos sumérios, os egípcios também tinham um calendário que utilizavam os ciclos das fases da lua, mas que passou a utilizar o movimento da estrela Sírius, que passa próximo ao Sol a cada 365 dias. Na mesma época em que a inundação anual do Nilo tem início. Isto foi muito importante para o crescimento da civilização egípcia. Então, os egípcios também criaram um calendário que usava as fases da Lua, depois passaram a observar o movimento da estrela Sírius, que passa próximo do Sol a cada 365 dias. E esse movimento da estrela Sírius, né, que passa perto do Sol, coincidia, né, com a inundação do rio Nilo, que foi um rio muito importante para a civilização egípcia, pois eles usavam as margens do rio Nilo para plantar. Então, aqui eu fiz o meu resumo, né? Resumo do texto, a origem da contagem do tempo. Eu não vou ler o resumo para vocês, mas depois vocês leiam, né? E façam o resumo de vocês, com as palavras de vocês, tá bom? Esse aqui é o meu resumo. Eu quero os seus com as suas palavras. Marquem o que vocês acharam mais importante e façam um pequeno texto, ok? Releia o texto buscando as palavras-chave destacadas. Encontre-as no diagrama abaixo. Dica: os vocábulos deste caça-palavras estão escondidos na horizontal, vertical e diagonal. Então, as palavras que nós vamos procurar são as palavras que estão destacadas no texto aqui, olha. Estão vendo essas palavras que estão mais marcadas, mais forte, olha. Período paleolítico, lua, período neolítico, são as palavras destacadas aqui. Corpos celestes, estações do ano, hominídeos, sumérios, Mesopotâmia, são palavras destacadas. Egípcios, Sol, Nilo. Eu encontrei algumas, vou mostrar para vocês. Eu não encontrei todas, mas vocês podem procurar e encontrar as outras que estão faltando. Eu encontrei aqui, olha, período neolítico, egípcios, estações do ano, Nilo, Sol,
hominídeos, lua, período paleolítico. Então, essas são as que eu encontrei. Faltou algumas. Vocês podem procurar aí e marcar também, ok? Vamos continuar. 8 tipos de calendários usados pelo mundo. Se você acha que o calendário gregoriano, este que usamos até hoje, é o único que ainda existe, está muito enganado. Então, a gente usa o calendário gregoriano, mas não existe só o calendário gregoriano, só este que nós usamos. Existem vários calendários. Os calendários que tiveram mais aceitação e são usados até hoje combinam ciência e religião, e o que não é novidade, cristã, religião cristã, né? Eu não vou ler para vocês o que é cada calendário, depois vocês lerem, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Eu vou ler só o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, é o calendário que a gente usa, né, até hoje. O calendário gregoriano foi promulgado pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo no ano 0 a.C. O uso internacional desse calendário não tem motivações religiosas. Como a Europa era a maior exportadora de cultura da Idade Média, vou ler de novo esse pedacinho, tá? Como a Europa era a maior exportadora de cultura na Idade Média, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar. Como o ciclo solar tem 365 dias, né? E 6 horas, estas horas que sobram são acumuladas por 4 anos até serem suficientes para acrescentar um dia no ano, o chamado ano bissexto, que tem 366 dias. O calendário gregoriano está no ano de 2020, que é o nosso calendário. Então, aqui falou que o nosso calendário foi promulgado pelo Papa Gregório Gregório XIII, em 1582, e é baseado no nascimento de Jesus Cristo, ano 0 a.C. Aí passou-se a usar em internacionalmente, né, em outros países, porque como a Europa era exportadora era a maior exportadora de cultura da Idade Média, então começou a usar o calendário estabelecido pelo Vaticano, né, do Papa, para facilitar o relacionamento. É um calendário solar, né, baseia-se no Sol, considera o ciclo do Sol, né? Como o ciclo tem 365 dias e 6 horas, aí sobram sempre 6 horas, todo ano sobram 6 horas, que vão se acumulando até formar o ano que a gente chama de ano bissexto, que tem 366 dias. Esse é o nosso calendário gregoriano, que estamos no ano de 2020. Aqui embaixo nós temos vários outros calendários. Eu não vou ler o nome deles, depois vocês leiam para entender como é cada calendário, tá? Principalmente porque na nossa enquete vai ter questões sobre esses calendários. Então, tem o calendário juliano, que foi implementado pelo imperador Caio Júlio César, antes de Cristo, né? Tem o calendário chinês, que é um calendário lunisolar, quer dizer, ele se baseia na lua e no sol, nos movimentos do sol e da lua, usa animais, né, para dar nome aos anos. O calendário judaico também, né, que é outro calendário. O calendário islâmico, outro tipo de calendário que é importante vocês lerem. Calendário Juche, né, que é outro calendário também da Coreia do Norte. Calendário etíope, que é o calendário da Etiópia, que é um país do extremo leste africano. O calendário maia, né? Então, são vários calendários. Então, eu quero que depois vocês leiam sobre a história desses calendários, para vocês se atualizarem e ficarem mais bem informados. Com base na leitura do texto acima,
Qual dos calendários você achou mais interessante? Justifique sua resposta. Então, para vocês responderem esta questão, é preciso que vocês leiam sobre cada calendário e me fale aqui qual que você achou mais interessante e por quê. Eu não fiz aqui a resposta porque é uma resposta pessoal, eu quero a resposta de vocês. Qual dos calendários você achou mais complicado de compreender e por quê? Também é uma resposta pessoal. Aqui no PET não cabe essa resposta, vocês vão fazer a resposta no caderninho de vocês, ok? Por hoje é só, bons estudos, faça a sua correção, encaminhe suas fotos para a sua professora. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima.